Oiê, meu nome é Andressa e esse é o canal Sponton Barcelona. Você já fez aquela vela linda de pote e quando ela secou, você olhou e falou, ué, que é esse furo no meio? Que é essas bolinhas em volta? Por que rachou? Por que o pavio tá torto? Por que ela não tem cheiro? Pois é. Nesse vídeo eu vou te ensinar os 5 erros mais comuns em velas e como resolver eles de um jeito bem profissional. Bora lá salvar suas velas? Bom, vamos falar do erro número 1, que é o furo na vela. Como assim furo na vela? Isto. Essas duas aqui eu fiz tudo bem errado para usá-las de exemplo. Elas são bons exemplos. Bom, furo na vela, também conhecido em inglês como tunneling, porque ela faz, tunneling é uma palavra derivada de tunnel, que seria túnel. Então ela faz um túnel na vela, tá? E por que isso acontece? Esse é um dos erros, é um erro bastante comum, uma coisa bastante comum. Por que ela acontece? Por causa, provavelmente, da temperatura. Você colocou ela numa temperatura muito baixa, muito fria. E o vidro estava frio. E onde você deixou ela repousando, estava frio, passava corrente de ar frio. Então, como corrige isso? Bom, primeiro, antes de você despejar a cera nela, aquece o vidro. Aquece o vidro. Você pode fazer isso com a pistola de ar quente. Se você não tiver pistola de ar quente, pode usar o secador para fazer isso. O secador não é recomendado para corrigir isso. Porque como é que você vai corrigir isso? Derretendo aqui, depende do tamanho da sua vela, né? Essa aqui não dá para derreter, essa daqui você vai ter que pôr mais cera para preencher esse buraco. Mas se ela for menor, você derrete e ela vai entrando sozinha, tá? Mas para derreter, não usa o secador. O secador não tem, você não tem o controle de para onde ele vai cuspir ar, da velocidade do ar, da intensidade do ar, ele não é tão forte também, por mais que ele seja forte de assim, não é o forte que ele precisa aqui, ele precisa de forte de quentura, não forte de força, tá? Então a pistolinha aqui, ó. Essa pistolinha aqui de ar quente para vela que a gente usa. Vou deixar o link na descrição do vídeo também, tá bom? Bom, é isso. Então, como resolver isso? Aquecendo o vidro antes de despejar a cera e colocando a cera na temperatura correta. Qual é a temperatura correta? Você vai ver na descrição da cera. O fabricante sempre coloca, ou sempre deveria colocar, qual é o ponto de fusão da cera. O ponto de fusão é quando ela derrete. O ponto de fusão da cera não é o que você vai despejar. Alguns fabricantes colocam todos os pontos. Qual ponto, todas as temperaturas. Qual temperatura você tem que colocar a essência, despejar, Se ele não colocar o seu, o que você pode fazer? Você pode perguntar para ele, tá? Ou você pode também colocar no ChatGPT. Escreve lá, ó, comprei a cera tal, que temperatura eu coloco ela no meu pote? O ChatGPT vai te contar. Eu amo o ChatGPT, uso ele pra tudo mesmo, tá bom? Então, esse tunneling, um dos problemas, o problema provavelmente é esse, temperatura, e como corrigir? Colocando na temperatura correta. Erro número 2, descolando do vidro. Bom, essa daqui. Sabe quando a cera seca e fica aquele efeito que parece suado? Algumas pessoas falam efeito suado, porque ela fica descolada do vidro em alguns pontos, bem aleatório assim. E por que isso acontece? Choque térmico. A cera esfriou rápido demais. E por quê? De novo, ambiente frio, corrente de ar ou pote gelado. Então, assim como o erro anterior, é a mesma coisa. O que você vai fazer? Solução: esquentar o pote, deixar ele quentinho, não muito quente, só deixar ele quentinho, despejar a cera na temperatura certa e colocar ela para repousar num lugar certo. Você pode cobrir ela, você pode pôr uma caixa, depende de quantas você tem, né? Vamos supor que você tenha só essas duas. Então, você pode colocar uma caixinha de papelão em cima,
tá? Ó, você pode colocar uma caixinha de papelão em cima delas, obviamente uma caixinha maior, né? Essa daqui é que eu não tenho nenhuma caixinha, mas vamos supor que essa daqui vai até aqui, tá bom? Ou é assim, uma caixinha maior, que vai até a superfície. E faz alguns furinhos também, porque ela precisa respirar, senão vai virar uma estufa ali, não é isso que a gente quer. A gente só quer que ela fique protegida, tá? Mas tá, você fala, putz, mas eu tenho um monte de vela, não tenho esse tamanho de caixa. Então você pode colocar pano de algodão. Coloca pano de prato, né? Pum, deixa bem abertinho, cuidado para ele não cair dentro da vela, toma todos os cuidados que você tem que tomar e tal. Ó, vou colocar aqui na tela agora um exemplo, tá bom? O primeiro, da esquerda, o que é? É papel alumínio, tá vendo? Tem um papel alumínio em cima e ela tá em cima de um potinho. Funciona? Funciona. Você tem que isolar a base e não abafar totalmente, então você não vai fazer assim, ó. Você não vai encapar ela. Você só vai jogar ali mesmo. Corta o papel alumínio, joga ali para ter espaço para o ar entrar e sair, tá bom? E coloca ela em cima de uma superfície. Não deixa ela direto. Às vezes você deixa numa bancada de granito, gelado também, sabe? O ideal, se você vai fazer pouca quantia de vela, não sei, coloca uma corticinha, aqueles negocinhos para você colocar o copo também, sabe? Eles até dão em bar, quando você for no bar, já pega uns, isso é bom, tá? Bom, a do meio é a caixa. A caixa funciona? Sim, funciona. Melhor controle térmico. Essa caixa aí tá igual essa aqui que eu coloquei no exemplo, né? Assim. Eu recomendaria colocar até o fundo, porque tem que proteger aqui também, né? Não adianta nada proteger só a parte de cima. E a da direita é um pano de algodão. Funciona também, simples e eficiente, beleza? Erro 3, bolhas de ar no vidro. As bolinhas são um monte de bolinha. Elas são muito traiçoeiras, sabe? Porque fica com cara de amador, mesmo que você tenha feito tudo praticamente certo. E isso também acontece, provavelmente porque o vidro estava frio ou porque você despejou a cera muito rápido. Então a dica para isso é, de novo, aquecer o vidro e ir colocando devagarzinho, colocando mais devagar. Se você acabou de fazer a cera, mexeu, pôs a essência, tudo tal que você queria colocar ali, espera só um pouquinho. Você mexeu, espera um pouquinho. E daí você vem colocando devagar, lentamente, tá? Erro 4, aroma fraco ou desaparecendo. Pensa, você comprou uma essência maravilhosa, pagou até caro, sentiu o cheiro, não via a hora de fazer aquela vela. Daí você acende a vela, ou até antes de acender, ué, pra onde foi esse cheiro? Ai, que raiva que dá, né? Tá, então vamos ver o que é isso, como resolver. Bom, pode ser porque a essência foi adicionada na temperatura errada, ou muito quente, ou muito frio. Ou a quantidade da essência também foi errada. E como resolver isso? Bom, para a maioria das ceras vegetais, o momento de adicionar a essência é entre 65 e 70 graus. Eu fiz aqui um vídeo sobre temperaturas, então assista esse vídeo que, olha, você tem que saber temperatura antes de começar a fazer vela, tá bom? Você tem que ter um termômetro e saber das temperaturas antes de começar a fazer a vela, tá? Então, beleza. Tem que colocar a essência entre 65 e 70 graus. Se você coloca, tiver mais quente do que isso, vai queimar a sua essência. Se tiver mais baixo do que isso, ela não vai se... Quando você for mexer, ela não vai dissolver na cera. Ela vai ficar uns gruminhos assim, aqui e ali, e daí quando você acender, ela não vai ter o cheirinho por completo. Umas partes vão ter cheiro, umas partes não vão ter cheiro. E a quantidade? A quantidade para cera vegetal, no caso, cada cera tem a sua quantidade, mas para vegetal normalmente é entre 6 e 10%.
O fabricante também vai deixar isso por escrito. Caso não deixe, você pode mandar uma mensagem para eles. E caso eles não respondam, pergunta pro ChatGPT também, sabe? Porque de repente você não encontrou, mas tem algum site que o ChatGPT vai encontrar, porque ele faz uma pesquisa bem mais profunda e ele vai te falar. E quando ele te fala, ele te dá o site, da onde ele tirou aquilo. Então você também vai olhar aquele site para ver se procede, tá? E é isso, entre 6% e 10%. Usar menos, você não está economizando, você só vai estar colocando menos essência e vai ficar com menos cheiro. Colocar mais também não é bom, porque que nem você vai colocar, sei lá, vamos supor que você coloque açúcar em alguma coisa. Chega um momento que o açúcar não vai mais dissolver, ele só vai ficar coisando no fundo ali, porque não tem mais espaço para ele dissolver. E mais ou menos, usando essa analogia, é a mesma coisa com a cera. Ela não vai ficar super extra mega perfumada. Não, ela não vai. Você só vai estar gastando cera, gastando essência. E se for uma cera de molde, uma vela de molde que você fizer, ela arrisca estragar tudo. Ela não vai ficar dura o suficiente, porque ela vai estar cheia de óleo. Essência é oleosa, né? É óleo. Então ela vai ficar toda oleosenga, vai dar tudo errado. Então, de 6% a 10%. Cara, o fabricante falou de 6% a 10%, faz ali naquele meio, tá bom? E o erro número 5 é o pavio torto, ou afundando, ou solto. Ai, nada estraga mais uma vela do que um pavio torto, porque além de feio, ele vai estragar a queima da sua vela, ela não vai ser uniforme. Por que isso pode acontecer? Bom, primeiro, se ele não foi colado no fundo direito. Quando você compra o pavio, normalmente ele vem uma cartelinha cheia é que eu não tenho nenhuma aqui, com as basezinhas para você colar aqui embaixo do ilhós. Tira, é uma basezinha dupla face. Você cola do lado do ilhós, tira e cola ele aqui no meio, tá bom? Caso você não tenha isso, você pode colar também com cola quente. Só um pinguinho aqui no meio, e põe. Eu colo com cola quente. Eu acho mais prático, sei lá, eu tenho essa unha grande, então para ficar tirando esse papelzinho que vem no negócio, nossa senhora, e tem que tirar dos dois lados tem que tirar, pra mim é não gosto. Colo com cola quente, esquento ela, já deixo tudo preparado e beleza. Então, colou ali, certo? Tem muita gente eu vejo cola com a própria cera, coloca um pouquinho de cera, põe ele ali e beleza. Eu não recomendo isso, é que depende muito do que você vai fazer. Por exemplo, uma vela grande assim, grande, né? Uma vela desse tamanho, pode até ser, porque até ela chegar lá embaixo, até que vai demorar um pouquinho. Que quando ela chega lá embaixo, o que acontece? A cera vai derreter e vai ficar solto. Se você colou com cera, quando a cera derreter, ele vai ficar solto, certo? Então ele vai começar a bailar. Daí ele pode cair. E o que acontece se ele cair? Vai apagar sua vela. Mas dependendo do pote, vamos supor que é um pote baixo, sei lá, pode dar bem ruim, tá bom? Pode dar bem ruim. Então eu recomendo colar ele mesmo. Cola com cola e pronto. Bom, você colou ele lá, ele tá coladinho. O que mais que pode acontecer então? Você fala, eu já colhei, então acabou os problemas. Não acabou os problemas. Quando você colocar a cera, ele vai ficar molengo. E dependendo da altura também, de repente uma vela bem alta, sei lá o que, ele pode ficar molengo e cair lá no meio. E você não quer isso, né? Caiu lá no meio, bye bye, perdeu a vela. Vai ter que desfazer e fazer outra. Tem esses palitos que tem furinho no meio. Esses eu acho até legal, por causa que você pode colocar em duas velas. Nunca coloca encostado um copo no outro, tá bom? Isso também é importante, tem que ter um espaço, porque senão um copo esquenta o outro e daí só aqui vai estar muito quente e o resto não, a cera vai secar errado. Então se você usar esse palito que tem vários furinhos, usa o último, tipo da ponta, deixa um espaço e coloca o outro, tá? Tem que ficar um espaço entre um vidro, um pote e o outro. Beleza, então se você vai pôr cada um em um, põe o do meio, tá? Melhor. Põe do meio
Tem gente que gosta de colocar o palito antes de colocar a cera. Põe o palito, beleza. Ai, não tenho palito. Tudo bem, improvisa. Ó, a gente é brasileira, a gente adora improvisar. O que você pode colocar? Grampo de roupa, prendedor de roupa. Você pega o prendedorzinho, põe aqui, põe ele centralizadinho no meio, né? E pronto. Qualquer coisa que você tenha, qualquer coisa que deixe reto. Vamos supor, você tem palitinhos aí, só que ele não tem o furinho no meio. Põe o palitinho de um lado, põe o palitinho do outro lado, aperta e pronto. Deixa centralizadinho, né? Vê que tá bem no meio e pronto. Qualquer coisa que você deixe ele paradinho ali, tá? Bom, e é isso, gente. Esses são os erros mais comuns em cera de pote. Você já fez alguma cera de pote antes e aconteceu algum desses erros? Você já sabia como resolver? Você descobriu tentando? Ou você foi ver vídeo e descobriu vendo vídeo? Ou você ainda não começou a fazer vela? Tá pensando em fazer vela? Deixa aí nos comentários, quero saber em qual etapa você tá. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Bye, bye!